pessoal, vamos começar a nossa aula de história e nós estamos dando continuidade ao Egito Antigo. E o assunto de hoje é sociedade. Como que era composta a sociedade no Egito Antigo? Nós vamos perceber que há dois grandes grupos dentro da civilização egípcia. Um grupo social privilegiado, que possuía condições econômicas, direitos políticos, enquanto um outro grupo chamados de não privilegiados. Eram classes sociais que tinham que trabalhar e sustentar o grupo especial. E nós vamos começar agora com as classes não privilegiadas, ou seja, aqueles que trabalhavam e tinham que manter todos os privilégios do outro grupo, tá ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a grande base estrutural da economia egípcia. Nós encontramos os camponeses. Os camponeses eram aqueles que trabalhavam tanto na agricultura, porque os egípcios cultivavam produtos variados, grãos, cevada, frutas, e eles também se dedicavam à criação de animais. Muitas vezes, esses camponeses nem tinham acesso a essa carne, porque eles tinham que pagar em forma de impostos ao grupo privilegiado. Porém, eles criavam porcos, cabras, os camelos usados como meio de transporte, e eles trabalhavam continuamente. Vocês se lembram que no Egito, alguns meses do ano, chovia muito e inundavam o rio Nilo. Inundando o rio Nilo, acabava impedindo que os camponeses dedicassem a trabalho agrícola. Mas eles não ficavam parados, não. Eles tinham que trabalhar, só que neste momento, nas construções públicas. Por exemplo, pirâmide, pontes, templos. Então eles tinham que trabalhar continuamente, ou no campo ou em construções. Nós temos agora uma outra classe social importante, mas também não privilegiada. São os artesãos. Os artesãos executavam tarefas muito variadas. Tinha artesão especialista em mumificação, por exemplo. Mas também nós tínhamos artesãos, marceneiros, ferreiros, fabricantes de joias, de perfumes. Então eles podiam trabalhar exclusivamente para algum nobre egípcio ou trabalhar junto com a população mais humilde. Uma outra classe também importante no Egito Antigo eram os escravos. Dificilmente um egípcio era transformado em escravo. Em geral, os escravos que moravam no Egito eram prisioneiros de guerras. E aí também eles poderiam trabalhar em vários lugares. Eles podiam ser escravos domésticos ou eles podiam também ajudar os camponeses nas construções públicas. Mas, sem ser esse grupo de não privilegiados, o Egito possuía uma nobreza muito importante, que acabavam se beneficiando do trabalho do grupo anterior. O grupo privilegiado, ele é dividido em setores. O primeiro está o faraó. Este sim tinha muito poder, porque ele era considerado um deus vivo. É como se ele fosse a própria encarnação de um deus num homem. Por isso, ele tinha um poder sobre tudo e sobre todos dentro do Egito Antigo. A população acreditava que ele tinha um poder de mudar a natureza, fazer chover, fazer parar de chover, e por isso eles viam o faraó como um deus. Quando a gente vê um político, ou seja, uma figura política, um governante com poder de Deus, a gente chama esse poder de teocrático. Essa palavra é uma palavra grega. Te significa Deus. Crático vem do grego cracia, ou seja, poder. Logo, os egípcios viam o faraó
como se tivesse um poder de Deus. Por isso, um poder superior a todos os egípcios. Abaixo do faraó estavam os sacerdotes. Os sacerdotes tinham muito poder. Além da influência política junto ao faraó, eles tinham o direito de se comunicar aos deuses e fazer e realizar os desejos dos deuses pelos homens. Além disso, era o sacerdote o responsável em realizar as cerimônias. Então ele realizava a cerimônia de mumificação, ele realizava cerimônia de oferenda aos deuses. Então o poder dele era muito grande no Egito Antigo. Paralelo ao poder do sacerdote estava o poder dos nobres. Os nobres tinham muito poder. Entre eles, a gente vai destacar os escribas. Os escribas eram nobres que a gente pode pensar como um funcionário público, porque eles tinham a função de cobrar impostos. Os escribas sabiam ler e escrever tanto a língua popular, que é o demótico, como a língua sagrada, que é o hieróglifo. E eles sabiam ler e escrever essas línguas. Eles eram os responsáveis por anotar e fiscalizar o pagamento de impostos. Mas os nobres não eram somente esses funcionários públicos, não. Eles também poderiam ser chefes militares, eles também podiam ter uma função administrativa, e quando o nobre era responsável por administrar e ser o juiz de alguma província dentro do Egito, ele recebia um nome, ele era chamado de vizir, e ele tinha que prestar contas do que estava acontecendo na sua cidade para o faraó. Por causa disso, esse homem tinha muito poder econômico e muito poder político também. Eu espero que tenham gostado de mais esta aula e até a próxima!